Palavra do dia 92. No livro de Deuteronômio, capítulo 10, nós lemos assim: livremente lhe darás, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Ele está falando aqui, dentro do contexto, nos versos que antecedem ao verso 10, a respeito do cuidado com os pobres, o cuidado com os necessitados. E o Senhor chama a atenção do povo no sentido de estarem atentos àqueles que eram os menos favorecidos no meio deles, que estivessem com os olhos abertos, não endurecessem o coração, não fechassem os seus olhos, não voltassem as costas para aqueles que mais precisavam de ajuda. Por isso, quando ele está falando aqui, livremente lhe darás, ele está falando a respeito desse tipo de contribuição, de dar, de semear. Ele está falando no sentido de voltar-se, de inclinar-se para o mais necessitado. É isso que nós vemos, inclusive, em toda a Bíblia, no Novo Testamento. Atos capítulo 6, por exemplo, nos mostra um momento em que a igreja enfrentou um certo conflito, porque as viúvas dos que não eram de descendência judaica estariam, em tese, sendo menosprezadas no cuidado, na distribuição do alimento. Mas isso revela um fato. O fato de que aquela igreja, a igreja que estava nascendo do Pentecostes, era uma igreja voltada para os necessitados. É óbvio que enfrentava os ajustes e eles tiveram que cuidar disso de alguma forma. Elegeram 7 homens cheios do Espírito Santo para que cuidassem da distribuição dos alimentos, que cuidassem das viúvas, enfim, que estivessem atentos às necessidades daqueles que precisavam. Então era uma igreja voltada para os carentes. Era uma igreja que não desprezava os que não tinham. Aliás, bem oposto daquilo que muitas vezes nós vemos nos nossos dias, em que as pessoas são reconhecidas, elas são valorizadas por terem, inclusive dentro das igrejas, se ela possui títulos, se ela possui riqueza, se ela possui bens. Isso faz com que ela seja mais reconhecida e receba mais atenção do que outras pessoas. Mas a igreja cheia do Espírito, que nós vemos ali em Atos, é a igreja que se volta para abençoar aqueles que precisam. E aí vem uma promessa acoplada a isso. Ele diz que por esta causa, ou seja, quando você se volta para os mais necessitados, Deus te abençoa em tudo aquilo que você faz. Toda a tua obra será abençoada. Tudo que você empreender terá a bênção de Deus. E ele não está falando necessariamente de você ter bens, de você passar a ter a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, os bens que você deseja adquirir. Mas ele diz que quando você se envolve em favor dos necessitados, aquilo que você está fazendo terá a bênção de Deus. E tudo que você intentar fazer, Deus será contigo. Por isso, pratique pequenos gestos de boa vontade, de bênção, de cuidado, de bem-estar para com o outro, e faça isso sempre com excelência, sabendo que a mão do Senhor é em teu favor também. Esse é um ministério da Igreja Apostólica Bereana, Bauru, Estado de São Paulo. Acesse a nossa conta no YouTube e seja abençoado com outras mensagens para edificação da sua vida.